Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse aqui é o vídeo de pré-jogo da partida entre Fluminense e Corinthians a ser disputada hoje, às 21 horas e 45 minutos, no Maracanã. Logo falando, né? Para quem pergunta sempre de transmissão, vai passar onde, etc., será transmitido para praticamente todo o Brasil pela TV Globo. Eu contei 24 estados, mais o Distrito Federal, ou seja, se eu não me engano, só Minas e Rio Grande do Sul não assistirão o Fluminense. O Rio Grande do Sul eu não sei ainda, não achei no site do Globo Esporte qual que vai ser a transmissão de lá. Mas em Minas, eu sei que é o único estado que eu vi que não será transmitida a partida entre Fluminense e Corinthians, ou seja, para você que mora em todo o Brasil e não pode estar hoje no Maracanã, dá para assistir pela Globo. Outra coisa também importante que as pessoas normalmente me perguntam antes da análise: não estarei hoje no Maracanã. Como eu falei na segunda lá na live, eu tenho um compromisso amanhã, né, na quinta-feira, muito cedo no Rio, e aí acaba que fica inviável por dois motivos. Tanto o custo, minhas idas à cidade do Rio de Janeiro acabam sendo muito custosas e eu não teria grana para estar no Maracanã hoje, estar no Maracanã na quinta, e também em virtude do horário, né, já que o jogo termina meia-noite, até eu chegar em casa e editar o vlog, que eu não iria pro estádio sem gravar o vlog, mas até eu chegar em casa e etc, eu acabo indo dormir 4 horas, 5 horas da manhã, e esse já é quase o horário que eu levanto para ter que estar no Rio, o horário que eu vou ter que estar lá. Então não estarei hoje no Maracanã. Falando mais especificamente agora sobre o jogo, como eu falei, eu vou acabar referenciando aquele jogo contra o América Mineiro. O Fluminense lá contra o América Mineiro, eu até perguntei isso na live segunda-feira, cheguei a comentar no Twitter também, de que o Fluminense, o resultado era bom ou ruim dependendo do resultado de hoje contra o Corinthians. Uma vitória hoje contra o Corinthians bota aquele resultado contra o América Mineiro como algo de bom, algo interessante, 4 pontos nesses dois jogos. Mas um empate ou uma derrota vão fazer falta aquelas bolas que não entraram lá no segundo tempo contra o América Mineiro. É importante destacar, né, que é a abertura do retorno. O Fluminense está 3 pontos atrás do Corinthians, mas a diferença de saldo, se eu não me engano, o Corinthians tem 5 positivos de saldo, o Corinthians tem 5 ou 6, não lembro exatamente, mas o Fluminense tem menos 5 de saldo. Então isso complica um pouco, muito dificilmente a gente consegue passar, né? A não ser que saia um 6-0. E olha, se sair um 6-0, compartilha esse vídeo, hein? Porque eu tô prevendo aqui uma ultrapassagem do Fluminense, uma vitória por 6 gols de diferença. E quase impossível, né? Mas enfim, o coração de torcedor às vezes bate um pouco mais forte do que o cérebro realista. Mas agora falando mais sério também, né? Dentro de bola e campo, qual estratégia o Fluminense poderia adotar, visto que, para mim, ficou muito claro de que o 3-5-2 não encaixou quando a gente precisa armar o jogo. Contra o Defensor deu muito certo mesmo, porque a gente segurou, eles tentaram ali um ataque meio desordenado, o nosso contra-ataque toda hora encaixava, a gente cansou de perder gol lá no Uruguai. Contra o América Mineiro, ficou claro no primeiro tempo, com a lesão de Sornosa, de que a gente ficou com um buraco no meio de campo, a gente não tinha um 3-5-2, a gente tinha 3 zagueiros, uma linha de 4 no meio, porque era Jadson, Richard, Gilberto e Ayrton, e uma linha de 3 atacantes na frente, mas assim, com as linhas muito distantes, ficando buracos. Eu sempre sou defensor aqui de que o Fluminense testasse o 3-4-3, mas com as linhas próximas, com esses 3 atacantes marcando atrás da linha da bola, atrás da linha do meio de campo, melhor falando, e disparando sempre no contra-ataque. Mas da forma como estava feito, estava a linha de 3 lá na frente, né, com o Matheus Alessandro, Everaldo e Pedro, um buraco gigantesco que o América Mineiro conseguia com uma tabelinha sair rápido e até chegar à linha de 4 no meio. Então acabava que não dava muito certo. Marcelo Oliveira não em todos os trabalhos dele de 2011 para cá, tanto Coritiba quanto Cruzeiro, quanto Palmeiras, o Coritiba de novo, né, quando ele caiu no ano passado, todos esses trabalhos ficou marcado por não ter uma boa transição de meio de campo. A transição dele normalmente é feita ou num contra-ataque, com uma bola rápida pelas laterais e pelos pontas, né, como era muito clássico no Cruzeiro, tanto pelo chutão.
pelo lançamento, pegando a defesa mais exposta, e quando o zagueiro acerta o lançamento lá de trás, a ligação direta, a gente tem um centroavante bom, que é o Pedro, que consegue dominar e rolar a bola muito bem, fazer o pivô, isso acaba até dando certo. Só que contra o Corinthians, o Fluminense vai ter vai ter que ter uma maneira diferente. Porque eu até falei sobre isso na live. Eu até perguntei, o Fluminense ganha mais pontos contra times que são mais fracos do que ele. E isso, eu dei essa informação lá e repito os números aqui, não faz sentido. Já que o Fluminense, contra os 6 últimos colocados, né, aqueles que estão do 20º até o 15ª colocação, o Fluminense conquistou 10 pontos em 18, sendo que só um jogo foi em casa, que foi a partida contra o Atlético Paranaense. O Fluminense ganhou o Sport fora, ganhou Vitória fora e empatou com o Vasco fora de casa. E aí, uma posiçãozinha acima, se a gente botar 7, ganhou da Chapecoense também em casa. E contra os 6 de cima, o Fluminense só conseguiu uma vitória contra o Fluminense venceu o Palmeiras, e teve até empate, né, se eu não me engano, empatou com o Grêmio. Mas empatou com o São Paulo também, eu lembrava que eram 5 pontos. Ou seja, fica e contra Grêmio e São Paulo, contra Grêmio um sufoco, que a gente não sabe até hoje como a gente empatou aquele jogo, e contra São Paulo, Pedro salvou no finalzinho. O Fluminense não é que ele joga bem contra times mais fracos. O Fluminense, o que eu tô falando, né? Ele joga bem contra times que atacam irresponsavelmente, que atacam o Fluminense, mas tem uma defesa frágil. Foi assim que a gente virou o jogo contra o Sport, contra a Vitória, empatou o jogo contra o Vasco. Então, o Fluminense tem que tomar cuidado com isso. O Corinthians não vai atacar o Fluminense. Apesar de vir numa má fase muito grande, né? O Corinthians vem de derrota para o Colo-Colo na Libertadores, aí também perdeu para o Grêmio na rodada passada em casa, perdeu para a Chapecoense e empatou com o Atlético Paranaense, né? É uma sequência muito ruim. E o que tem ficado claro, eu assisti esse jogo contra a Chapecoense do Corinthians, é de que basicamente todo jogo a gente vê. Cássio fez 1 milhão de defesas. 1 milhão de defesas. 1 milhão de defesas. Aí no último sábado, Corinthians e Grêmio, Cássio não agarrou. Walter fez 1 milhão de defesas. O Corinthians tá parecendo aquele nosso Fluminense de 2012 que se garantia no goleiro para salvar tudo. Só que aí quando o Cássio deu um mole contra a Chapecoense, 2-1 perderam o jogo. Então a gente tem que apostar em chutes de fora da área. Cássio é um muito bom goleiro, mas contar com a falha dele. A formação que o Fluminense deve jogar, isso é uma incógnita. Porque Sornosa muito provavelmente não vai para o jogo, né? Não sei se eu estou gravando isso de madrugada, não sei se a essa altura já está confirmado de que ele não vai para a partida. E aí fica aquela incógnita de quem colocar no meio. Eu acredito que o Marcelo Oliveira vai voltar para o esquema com 4 zagueiros, né? Com Ayrton Lucas e Gilberto na lateral, e os 2 zagueiros com Gum e Digão. De volante deve manter Richard, Jadson, e aí vai ficar incógnita. Pra mim ele entra com 3 atacantes. Ele mantém o Everaldo de titular, Matheus Alessandro e Pedro. E esse meia central que fica aquela incógnita. Eu acho que ele vai inventar alguma coisa. Eu acho que o Marcelo Oliveira vai inventar alguma coisa. Ou ele vai puxar... E lembrando que a gente também não tem o Luciano, que está machucado nessa partida, né? O Kaique até já tá liberado para jogar, mas eu não sei ainda nesse momento se ele vai ser relacionado ou não para o jogo. Mas esse meio de campo fica aquela incógnita. Eu acho que ele vai inventar alguma coisa. Ou vai meter o Ayrton Lucas de ponta e botar Marco Júnior no meio. Eu acho que ele inventa alguma coisa. Dentro das coisas que ele pode inventar ali, é colocar 3 atacantes mais um meia de atacante, que é colocar Marco Júnior na frente, né? Marco Júnior, Everaldo, o Matheus Alessandro e o Pedro. Ele pode colocar o 4-4-2, colocando o Danielzinho já de titular e colocando o Dodge, reforçando, né, o trio de volantes, bota o Danielzinho e deixa 2 atacantes na frente. Ele pode fazer uma invenção que eu acho que seria a pior de todas, que é colocar Dodge, Jadson e Richard e colocar 3 atacantes lá na frente. Aí essa pra mim vai escancarar o buraco entre a primeira linha e a segunda. E a formação que eu faria, que é o 4-2-3-1 simples com o Danielzinho de titular. É o nosso meia reserva, precisa substituir Sornosa. Se for pra gente ter que inventar um esquema toda vez que um jogador se machucar, não tem necessidade de a gente ter um reserva no elenco. Então eu colocaria o 4-2-3-1 clássico, Richard, não colocaria o Richard titular, eu colocaria o Ibanez, mas enfim.
Dentro da cabeça de Marcelo Oliveira eu colocaria Richard e Jadson, Daniel no meio, nas duas pontas Matheus Alessandro e Everaldo, e no ataque Pedro, porque a gente vai precisar quebrar a marcação do Corinthians e principalmente vai precisar de vigor na marcação dos laterais do Corinthians, que são muito ofensivos, né? Tanto o Avelar quanto o Fagner. Então é isso. Minha aposta de hoje eu não trouxe as cotações, né, de aposta, mas a minha aposta para hoje, eu recomendaria, eu nem vi as cotações totalmente, mas seria uma aposta no Fluminense com aquele que anula o empate. Porque a chance da gente empatar essa partida é muito grande mesmo. Aquele 0x0 chato de domingo, ser repetido hoje, eu não duvidaria de nada. Mas enfim, como eu falei, parabéns a quem vai no Maracanã hoje, façam uma linda festa, estarei aí contra o Vitória. E vamos juntos, né? Até porque a sequência agora é pauleira. A gente pega Corinthians, que está 3 pontos na nossa frente, Cruzeiro fora de casa, que está 3 pontos na nossa frente, e pega depois, fora de casa também, no outro domingo, o atual líder do campeonato, São Paulo, que deve ser líder até lá. Então a nossa sequência é muito difícil e o jogo mais fácil dessa sequência de 3 jogos é esse em casa contra o Corinthians. Então a gente tem que garantir pontos hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também. Tem um botãozinho aí cinza que tem que se transformar na cor azul. E muito obrigado, me segue lá nas redes sociais também, @Gabriel do Amaral B no Instagram, @Gabriel Amaral no Twitter. Muito obrigado, saudações tricolores e tchau!